Olá, me chamo Marcos e o que vou relatar aqui é uma história que o meu avô me contou quando eu ainda era criança. O ano era 1960. Meu avô morava na cidade de Brasília de Minas, uma pequena cidade no norte de Minas Gerais. Ele morava em um sítio e relata que a cidade era bem gostosa de se viver e continua até os dias de hoje. Um certo dia, seu vizinho, que chamarei aqui de André, relatou ao meu avô que algum bicho estava invadindo seu sítio à noite e matando as suas criações. No começo, aparecia apenas algumas galinhas mortas, mas depois começou a aparecer porco e até mesmo cabras mortas. Provavelmente, quem está ouvindo essa história logo pensa no chupa-cabra, mas não era, pois os animais apareciam literalmente devorados. O mais intrigante da situação era que a criatura que estava causando isso não tinha uma rotina de aparecimento. Ou seja, tinha noite que ele aparecia e depois aparecia um mês depois, ou uma semana depois. Aquilo não acontecia com frequência. Mas o seu André não estava gostando nada de perder suas criações. Acho que ninguém gostaria. Ele até tentou ficar de tocaia algumas noites, e outra apenas observava para ver se escutava algo, mas não ouviu nada e nem via nada. Isso já estava acontecendo já fazia mais de um ano, mas ficava impossível pegar tal criatura porque aquela criatura não tinha uma data marcada para aparecer, e quando aparecia, agia de forma silenciosa na madrugada. Mas, na verdade, meu avô me disse que escutava o uivo sim, e os cavalos relinchando durante as noites. Ele achava se tratar de lobos ou até mesmo de uma onça, e o seu André que tinha um sono muito pesado mesmo. Mas meu avô não comentou isso com ele. Mas o meu avô era bem reservado, na verdade bem medroso, e pensava, isso é um problema dele, ele que resolva. Até que uma certa noite, aquilo não atacou apenas o sítio do seu André, atacou também o sítio do meu avô. Meu avô até ouviu o barulho durante a noite, mas achou que era no sítio vizinho, no sítio do seu André. Quando meu avô viu aquilo, ele logo chamou seu André e contou toda a história. A esposa do seu André estava presente no momento em que meu avô lhe contava toda a história. E ela disse que aquilo não era desse mundo, pois era muito estranho aquilo aparecer somente em noites de lua cheia, e que ela acreditava sim se tratar de um lobisomem. Seu André começou a rir e disse que ela estava louca, pois lobisomens não existem. Meu avô e seu André decidiram contratar um rapaz para ficar ali vigiando o sítio durante a noite. O rapaz tinha apenas 16 anos e meu avô e seu André passaram a gostar muito do garoto, pois ele era muito humilde e esforçado no seu trabalho. Uma certa noite, meu avô acordou com barulhos de tiro. Ele correu para o sítio do seu André para ver o que estava acontecendo. Assim que ele chegou, ele viu o garoto com a espingarda apontada para a escuridão e perguntou o que estava acontecendo. O garoto disse que avistou um ser muito estranho pulando a cerca com facilidade. Parecia um cachorro, só que muito maior. Mas ele não tem certeza do que viu, pois estava muito escuro. O garoto disse que tinha certeza que acertou o segundo tiro, pois aquilo soltou um urro e pulou a cerca de volta e foi embora na escuridão. Meu avô começou a juntar as peças da história. Lembrou da esposa do seu André comentar que a criatura só atacava em noites de lua cheia. E aquela noite sim, era de lua cheia. E também tinha a descrição dada pelo garoto. Aquilo de fato era um lobisomem. Meu avô até disse para o seu André que concordava com a sua esposa. Mas o seu André riu e disse que os dois estavam loucos. Uma certa noite, meu avô foi até o bar com seus amigos para um campeonato de truco. Meu avô percebeu que o dono do bar estava com o braço enfaixado. E ele logo perguntou o que era. E o dono do bar respondeu: Um garoto, filho de uma rapariga, atirou em mim. Mas isso não vai ficar assim. Vou atrás dele e ele vai se arrepender amargamente. Meu avô perguntou como isso aconteceu. E ele disse: Está querendo saber demais, velho. Vai cuidar da sua vida.
Isso foi o suficiente para o meu avô ter certeza que o dono do bar era tal criatura. Meu avô era o tipo de homem medroso, mas ele sabia que o seu vizinho André era um homem de muita coragem. Então ele contou tudo para o seu André, e o seu André disse: Pois é, velho. Isso já está muito estranho. Eu não acredito, mas também não duvido. Vamos esperar para ver. Alguns dias se passaram. Uma certa noite, o meu avô estava dormindo quando acordou com barulhos de tiro vindo do sítio do seu André. Ele foi correndo ver o que estava acontecendo. Muito provável que o garoto tenha visto a criatura novamente e tenha atirado. Mas assim que o meu avô chegou lá, não havia nem sinal do garoto. Ele ficou na varanda esperando o garoto aparecer, mas nem sinal dele. Meu avô pensou em chamar seu André, que tinha um sono muito pesado, mas ele não teve coragem, pois sabia que o seu André ia sair no mato atrás do garoto e ia levar o meu avô. Então meu avô decidiu ir embora. E assim que ele olhou pela janela do quarto do seu André, ele tomou um baita susto e deu um grito. A esposa do seu André estava na janela segurando o terço e orando. Ela disse que tentou acordar o marido, mas, devido ao seu sono pesado, ele conversou coisa com coisa ainda dormindo, virou para o lado e voltou a roncar. No dia seguinte, alguns peões da fazenda encontraram o corpo do garoto na mata. Estava todo dilacerado e decapitado. A polícia foi chamada, mas não houve crime, pois as onças que haviam na região levaram a culpa pela morte do garoto. Seu André chorou de raiva, pois ele amava o garoto como um filho. O meu avô sabia o que tinha acontecido. Aquela criatura armou uma emboscada para o garoto, o atraiu até o mato para assim devorá-lo. Meu avô tentou disfarçar e disse para o seu André que acreditava sim na versão da polícia, pois ele já havia visto onças rondarem o sítio durante a noite. Seu André disse ao meu avô: Não me venha com historinhas para me consolar, velho. Eu sei quem fez isso. Foi aquele desgraçado do dono do bar. Mas é hoje que ele vai morrer. Seu André pegou a sua espingarda e foi até a casa do dono do bar. E assim que chegou, já chutou a porta com toda a sua força. E logo viu o dono do bar dormindo no chão da sala, totalmente nu. Isso era por volta das 3 da tarde. Seu André o chutou para que ele acordasse e perguntou. O que você fez com o garoto, seu miserável? O dono do bar se levantou e disse: Ele teve o que mereceu. E você terá o mesmo destino dele, se não for embora daqui agora. Seu André tomou um baita susto e disse: Volte para o inferno, de onde você veio, coisa ruim. E atirou logo em seguida. Um tiro certeiro no peito do dono do bar, que logo caiu em seguida. Seu André pensou em atirar novamente para ter certeza que o infeliz morreu, mas o barulho do tiro ecoou na região e logo estaria cheio de curiosos para saber o que se tratava. Então seu André saiu pelos fundos da casa que dava de encontro com uma mata, e assim voltou para casa. Seu André contou somente ao meu avô o que ele tinha acabado de fazer, pois confiava muito no meu avô, e nem para sua esposa ele contou. Depois de uns dias, seu André achou estranho não ouvir boatos na região sobre a morte do dono do bar. E logo quando pensou em voltar lá para ver se realmente um infeliz havia morrido, meu avô logo disse para seu André que o dono do bar fechou o bar e havia se mudado há 2 dias, e ninguém não tinha nem ideia para onde ele possa ter ido. Seu André falou que era impossível dele estar vivo, pois o acertou no peito a queima-roupa. Se por uma sorte ele tivesse sobrevivido, ele estaria no hospital em estado grave. Meu avô disse que um vizinho viu o dono do bar se mudando, colocou suas coisas na carroça de boi e foi embora. E ele parecia estar muito bem, em perfeita saúde. Seu André disse que ia caçá-lo até no inferno se fosse preciso. E dessa vez não ia só atirar, mas também iria o decapitar, igual ele fez com o garoto. Infelizmente, seu André não pôde cumprir a sua promessa, pois nunca mais teve notícias do dono do bar. Eu acreditei sim na história do meu avô, pois ele era um homem sério, e não havia razões para inventar isso.
Eu particularmente nunca passei por experiências sobrenaturais que envolvessem lobisomem, mas já vi vultos, demônios e até mesmo fantasma. Mas isso só irei contar em um outro relato. Boa noite.